Fala galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Jess Spolonzi, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre privilégio, porque estava eu passeando de ônibus indo até o meu trabalho, quando eu fiquei pensando em algumas coisas que eu pensava no passado com relação a essa questão de privilégio, e como foi difícil eu me ver uma pessoa privilegiada, e como hoje eu percebo isso com uma facilidade muito maior, e que bom por eu perceber isso com uma facilidade muito maior. Bom, eu lembro que quando eu era bem mais nova, eu imaginava que uma pessoa privilegiada era aquela pessoa que tinha literalmente tudo, sabe? Podia ter o que queria, na hora que queria, porque queria, estudava nas melhores escolas do mundo, sei lá, tinha condições financeiras para pagar aquela faculdade de 3 mil reais, tranquilo, fazer medicina numa faculdade particular, sabe? E hoje eu mudei muito o meu modo de ver as coisas, porque eu entendi que existem níveis de privilégio, e muitas pessoas são privilegiadas em alguns pontos e elas não notam isso, sabe? Não que seja ruim você ser privilegiado, tá? Depois a gente fala sobre esse lado, porque eu não tenho problema nenhum em ser privilegiada, não tenho problema nenhum em falar que sou privilegiada, não sinto vergonha e sou muito feliz por ter sido. Em contrapartida, o bom de eu saber que eu sou uma pessoa privilegiada é que eu posso ver com mais clareza como a sociedade é problemática, principalmente aqui no Brasil, né? Mas então, vamos lá. Que nem eu comentei, eu imaginava que as pessoas que eram privilegiadas eram pessoas que tinham acesso a tudo, sabe? Tipo, vai viajar de avião desde pequena, sendo que a primeira vez que eu viajei de avião eu tinha 23 anos. Bom, e aí eu fui vendo que não, porque, por exemplo, eu nunca tive que trabalhar. Primeira vez que eu trabalhei, eu tava no terceiro ano do ensino médio, mas foi porque eu queria ir num show que custava 800 reais. E minha mãe tinha acabado de me pagar um show que custou 350. E tipo, se a gente tá falando em 2010. 2010, 350 reais pra 350 reais de hoje era um valor bem diferente. Então eu trabalhei durante os 20 dias e não fui no show, mas tudo bem. Porque eu desisti. Eu não tenho habilitação, eu pego o ônibus. Beleza, eu não tenho uma habilitação porque eu gasto dinheiro, assim, tipo, a mais do que eu deveria. E porque eu também não tinha tempo pra tirar a habilitação. Agora eu pretendo fazer isso assim que eu for vacinada, bonitinho. E tiver autoescola num horário bacana. Pensando em questões, por exemplo, de locomoção. Nossa, eu nunca vou esquecer. Um dia que eu fiz que... E aí o trabalho era sobre registros fotográficos, sabe? E aí eu lembro que a minha primeira foto foi com 8 horas de vida e tava lá no meu trabalho. E tinha pessoas cuja primeira foto era, tipo, com 6 anos de idade. Eu fiquei, tipo, como assim, meu? Se pegasse, aqui não tá aqui comigo, mas pegar o meu álbum de foto de quando eu era mais nova, meu álbum de fotos é enorme, eu tenho uma penca de fotos mesmo. Então, assim... Esse tipo de coisa também é um privilégio, sabe? Você ter tido acesso à fotografia no passado, sabe? Eu lembro do meu primeiro celular, eu tava na 5ª série, e muita gente foi ter celular bem depois, por exemplo. Então, tipo, são essas coisas, assim, que a gente muitas vezes não vê como privilégio, que também é. Direto eu vejo postagens no Facebook e afins sobre brinquedos do passado, e aí eu vejo o pessoal falando, nossa, era meu sonho esse, não sei o que, mas era tão caro. E eu pensando, tipo, um monte de fotos, e aí só os brinquedos que eu nunca lembro nem de ter visto são os que eu nunca tive, porque, tipo, eu tive todos os brinquedos que eu quis, sabe? O brinquedo que levou mais tempo pra eu conseguir levou um mês, e, tipo, um mês é uma coisa super rápida pra uma criança. Então, assim, eu posso não ter estudado no melhor colégio do Brasil, eu posso não ter habilitação e não ter carro hoje, eu posso nunca ter ido pra Disney, por exemplo, dos Estados Unidos, apesar de eu ter ido pra Disney de Paris, eu posso nunca ter feito um monte de coisa. Só que o privilégio não é sobre as coisas que eu não consegui fazer ainda, é sobre as coisas que eu pude fazer, as coisas que eu tive, sabe? Então o fato de eu ter ido pra praia, por exemplo, antes de ter 1 ano de idade, enquanto pessoas foram pela primeira vez, depois de terem filhos, o fato de eu ter meu primeiro registro fotográfico com 8 horas, enquanto outras pessoas tiveram com 1 ano de idade, o fato de eu ter um celular, de eu estar morando sozinha, enquanto outras pessoas não têm essa oportunidade, o fato de eu nunca ter precisado trabalhar, sabe? E outras pessoas precisarem trabalhar desde criança. Não é ruim você ser privilegiado, isso é uma coisa importante também a gente ter em mente, não é ruim. Os meus pais batalharam muito para ter os privilégios que eu tive, só que eu preciso entender que muitos outros pais batalharam muito, batalharam mais do que os meus pais em outras áreas e ainda assim não conseguiram dar
a mesma coisa para os filhos deles, sabe? Então a gente precisa entender que, infelizmente, no Brasil, a meritocracia não funciona. E entender isso, a gente entende a questão dos privilégios, porque, infelizmente, a educação pública, existem escolas públicas que são muito melhores do que escolas particulares, isso é fato. Entretanto, a grande maioria das pessoas não tem acesso a essas melhores escolas públicas porque elas são extremamente concorridas, sabe? A quantidade de pessoas que não têm comida o tempo todo, de crianças que precisam vender coisas no farol, é muito triste. E você descobrir que você é privilegiado, é bom para você poder olhar para essas coisas com os outros olhos e entender que é necessário você usar os seus privilégios para tentar dar voz para as pessoas que não têm privilégio, seja de voz, seja do que for, sabe? Então, é isso que eu queria falar com vocês, né? Descubram o tipo de privilégio que vocês têm, porque se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês têm algum tipo de privilégio na vida, porque vocês têm acesso à internet. E muita gente no país ainda não tem acesso à internet, mesmo hoje sendo considerado uma coisa extremamente básica. Entretanto, tem gente que não tem acesso nem à água potável, que dirá a internet. E para essa pessoa que não tem acesso nem à água potável, a internet é um dos menores problemas, né? Então, entender isso é importante pra gente se entender como pessoa, entender o país e tentar fazer do mundo um lugar melhor. E é isso que eu queria falar basicamente hoje. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilha, comenta. Se você não curtiu, também compartilha, comenta. Coloca aí nos comentários por que você não curtiu. Coloca nos comentários aí por que você é uma pessoa privilegiada e o que você não é privilegiado. Mas lembrando que o legal é a gente pensar no que a gente tem, não no que a gente não tem. Não no que nos falta. E vejo vocês na próxima, tá bom? Aproveito para deixar aqui minhas redes sociais e até depois. Beijão, gente. Tamo junto.